vamos ver o que é anacronismo. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. E hoje para falarmos novamente de anacronismo. Por que novamente? Porque algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Anacronismo e Brasil Colônia, debatendo justamente o anacronismo do termo Brasil Colônia. Porém é um vídeo curto, é um vídeo que hoje eu vejo que não foi satisfatório, ele deixou muitas perguntas, ficou confuso e aí teve muitos comentários, muitas perguntas, muitas dúvidas, boa parte delas inclusive estarão nesse vídeo aqui, que é, digamos assim, uma espécie de remake, né? Uma segunda parte, tanto para responder essas perguntas, como para continuar o desenvolvimento de outros temas por aqui. Até por isso, o vídeo anterior eu vou deixar lá trancado para comentários e um aviso de que tem esse novo vídeo, né, para eventualmente as pessoas que assistirem aquele ficarem com as mesmas perguntas, as mesmas confusões, né? Uma breve definição, digamos assim, de dicionário de anacronismo, né? Anacronos é algo que vai contra o tempo, algo que está fora do tempo. Esse algo pode ser um objeto, pode ser uma análise, né, uma tese historiográfica, um livro historiográfico, pode ser uma ideia, pode ser um conceito. E mais que isso, principalmente o anacronismo, pensando na produção historiográfica, né, na faculdade de História, né, eu sou graduado em História, pensando no historiador, produtor de conteúdo histórico, ou pensando nas pessoas que querem lidar com História, ele é, digamos assim, o maior pecado, o principal crime que você pode cometer, porque você coloca as coisas fora do seu tempo, você contamina a sua análise, o seu raciocínio, a sua tese, com algo que, vamos supor, você, indivíduo que vive hoje em 2016, sabe, mas naquela circunstância que você está estudando, que você está analisando, não se sabia, não se tinha conhecimento. E muitas vezes, né, por ser esse um pecado, né, usando novamente o termo, tão particular da história, muitas vezes pessoas que não são do ramo da história, muitas vezes quando querem lidar com isso, às vezes cometem esse anacronismo, cometem anacronismos, muitas vezes sem perceber, sem saber, e aí vem né, você tem que conseguir analisar melhor, separar um pouco melhor as coisas. Então vamos ver um pouquinho com mais detalhes o que é anacronismo e alguns exemplos. Nosso atual limite de velocidade é um anacronismo. Os casos mais comuns de anacronismo são os feitos intencionalmente, muitas vezes com propósitos cômicos ou artísticos. Para dar um exemplo aqui bem besta, Flintstones. Você tinha uma situação claramente anacrônica, que não existiu. Dois elementos que não conviveram no tempo. Os seres humanos e os dinossauros. E os seres humanos vão ter carros, vão ter eletrodomésticos, que envolvem inclusive os dinossauros. Mas isso é feito de propósito e novamente com efeito cômico. O anacronismo fica tão evidente, fica tão jogado na sua frente, que você sabe que aquilo é anacrônico e aquilo que produz o efeito cômico. Tem outros exemplos, né? Outros filmes, outras imagens, outras gravuras que justamente muitas vezes por ficarem muito gritantes, geram esse efeito cômico. Às vezes são por efeitos artísticos, né? O artista ele quer transmitir uma ideia, ele quer, por exemplo, adaptar uma lenda, um mito ao mundo contemporâneo ou ao mundo dele, enquanto ele produziu aquela obra. E também tem, às vezes, movido por ignorância. E quando eu digo por ignorância aqui, não é no sentido ofensivo, nem no sentido, né, das obras sobre história, que a gente fala um pouquinho mais pra frente. Mas, por exemplo, nessa pintura aqui do lado, é um artista medieval pintando as conquistas de Alexandre o Grande. Note que Alexandre o Grande e os seus soldados estão todos caracterizados como soldados medievais europeus, guerreiros medievais europeus com armaduras, todo esse tipo de parafernália. Coisa que Alexandre o Grande não usava, seus soldados não usavam, não eram contemporâneos a ele. Porém, muito provavelmente o artista não sabia disso. Ele interpretava Alexandre o Grande como um grande líder militar, como um grande, entre aspas, cavaleiro, justamente outro anacronismo. Então, ele usa os elementos de um líder militar da sua época, os soldados da sua época, e transmite nessa pintura, embora fiquem anacrônicas a partir do momento que você analisa essa disparidade de elementos.
Outro problema do anacronismo, e esse muitas vezes já é mais presente em obras, ou então em outras discussões, como algumas que a gente tem aqui, é o anacronismo de conceitos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, lá no vídeo aqui do canal sobre direita e esquerda e suas definições no tempo, não é possível, é anacrônico, logo é um erro, está deslocado no tempo. Você usar, por exemplo, as suas definições de direita e esquerda hoje em 2016 para falar do que seria direita e esquerda, vamos supor, durante a Revolução Francesa, quando esse próprio conceito nasce. Outro exemplo, mais anacrônico ainda, seria você falar, por exemplo, em direita e esquerda, vamos supor, em Atenas, na Antiguidade Clássica, ou em Esparta, na Antiguidade Clássica, né? Você vai lá, assistir o 300 de Esparta, ou ler o gibi de 300 de Esparta, senta numa mesa de bar com seus amigos, suas amigas que assistiram o filme, e começa a discutir se Leônidas ou se o Conselho da Jerúsia eram de direita ou de esquerda, quando esse era um conceito que por si só já não existia naquela época, né? Os conceitos de direita e esquerda, para dar um exemplo bem gritante aqui, porque como eu disse, ele é presente numa discussão que está perene aqui no canal, né? E teve esse vídeo sobre direita e esquerda. Porém, nós podemos usar outros conceitos que, quando usados de forma anacrônica, eles deturpam, eles distorcem completamente a sua análise, justamente porque são elementos fora do tempo. Você pode até saber disso em 2016, só que quando você lida com a história, quando você lida com o documento histórico, você tem que esquecer. Isso é difícil, isso requer inclusive treinamento, por assim dizer. Você precisa esquecer tudo aquilo que se passou depois daquele documento. Então, se você está analisando um decreto de Carlos Magno lá em 800 depois de Cristo, você sabe depois o que vai acontecer com o Reino Franco, com o Império Carolíngio, você sabe que ele vai ser dividido, você sabe que depois uma parte vai ser considerada a origem medieval da França moderna, do Estado Nacional Francês, o que é outro tipo de anacronismo, a gente vai entrar nisso. Porém, você precisa esquecer disso tudo. Qualquer coisa que aconteceu depois da data ali daquele decreto não existe naquele momento. E é exatamente isso. Não existe, não aconteceu ainda. Então não deve existir nem na sua análise, nem no que você expõe sobre aquilo. Esse é um problema muito grande, muitas vezes recorrente, quando, justamente pela falta de trato com essa questão do anacronismo, muitas vezes acontece quando muita gente lida com a história. Novamente, na mesa de bar é uma coisa, né? Se você está conversando com seus amigos. Porém, quando você vai produzir, por exemplo, um livro sobre história, você deve tomar muito cuidado com essa questão do anacronismo, com essa questão de você tentar adivinhar o que ia acontecer, justamente pelo que você já sabe, se não se torna o que o historiador brasileiro Fernando Novaes vai chamar de uma profecia do passado. Isso não é cabível, justamente porque não existe máquina do tempo. Outro tipo de anacronismo é o anacronismo muitas vezes em relação ao espaço geográfico. Muitas vezes usando uma delimitação que não existia naquele período que você quer se referir. Então, por exemplo, você virar e falar, vamos falar da França na Antiguidade. Sendo que o atual território da nação francesa, do Estado francês, ele foi constituído justamente através do tempo, pelo tempo. Foi constituído por diversos fenômenos e quando você fala de, vamos supor, 300 depois de Cristo, aquele território não possuía uma uniformidade que ele possui hoje. Você vai ter, por exemplo, diversas regiões, mesmo dentro do Império Romano, você vai ter a Gália, você vai ter a Aquitânia, você vai ter regiões que serão dominadas por povos que hoje nós consideraríamos germânicos. Então você tem um anacronismo nesse sentido de você ir de trás para frente. Você pegar, no caso, uma delimitação geográfica, uma delimitação espacial de 2016 e levá-la para a antiguidade. Eu estou usando aqui a antiguidade justamente para ficar bem evidente, para ficar bem contrastante, tá, gente? É de propósito. Você levar esse conceito para a antiguidade sendo que ele não existia. Essa uniformidade do que seria a França, olha, aqui é o território francês. I'm French. Why do you think I have this outrageous accent? E aí chegamos ao que é talvez um dos maiores problemas do anacronismo. A história dos estados nacionais. Lembrando, o Estado-nação é uma construção moderna, é uma construção recente. E ele precisa,
parte dessa construção do Estado-nação será a de uma história que o legitime, que o justifique. Só que você construir a história desse Estado Nacional, novamente será de trás para frente, já que você vai falar, olha, vamos contar aqui a história da Espanha. Aí você vai pegar a Espanha contemporânea, vamos supor, e aí você vai voltar naquele território, ou seja, um recorte espacial feito posteriormente, e vai voltar pensando já naquela identidade nacional que foi construída pelo tempo, quando o caminho correto do ponto de vista metodológico, seria o caminho contrário. Quem fala muito bem disso é novamente o Fernando Novaes. Por que eu estou citando ele? Porque aqui embaixo nas referências do vídeo, né, eu sempre coloco algumas referências, tem uma entrevista sensacional com ele por conta dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Ele vai falar sobre esse aniversário de 500 anos, sobre o conceito de descobrimento, sobre o próprio conceito de Brasil, essa questão de construção do Estado Nacional, que ela é por si só anacrônica. Só que ela é uma via de duas mãos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é anacrônica, o Estado Nacional precisa disso para se justificar, para se legitimar. E no caso dos países americanos, o problema é maior ainda, ao contrário, por exemplo, das monarquias europeias, que vieram de estados feudais medievais, que vieram de dissolução do Império Romano, ou seja, você tem ali uma identidade comum, mais ou menos. No caso dos países americanos, você vai ter tanto a questão desses países no período colonial, quanto a sua relação com suas antigas metrópoles, quanto a sua história independente. Então aí nós teremos as interpretações e aí chegamos no termo Brasil Colônia. E qual seria o problema desse termo, né? Que era um mote do vídeo anterior e por isso eu vou passar por ele aqui também, por conta das dúvidas, das perguntas que ficaram. O problema aqui do termo Brasil Colônia é porque nós teremos, por exemplo, o Brasil seria então um fruto de Portugal, né? O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas existia Brasil quando ele chegou aqui? Existia o conceito de Brasil? Então chegamos aí à questão do Brasil Colônia. Qual o problema? Por que o termo Brasil Colônia é anacrônico? O problema do Brasil Colônia ser anacrônico é o colônia. Muita gente ficou confuso na minha explicação anterior, né? Pensou que o problema do anacronismo seria a palavra Brasil, mas não, o problema é o termo Brasil Colônia. Por quê? Porque você vai fazer essa história de trás para frente. Você vai pensar no Estado Nacional Brasileiro, que só vai existir a partir de 1822, com reconhecimento internacional a partir de 1825, e você vai pensar nele no seu período anterior, o período colonial. Que óbvio, é um termo que você pode usar por didatismo. É um termo que está inclusive utilizado em muitos livros didáticos, e é por isso que, por exemplo, essa foi uma dúvida que chegou recentemente na página do Facebook do Xadrez Herbal, é por isso que, por exemplo, o Boris Fausto, no livro de História do Brasil, História Concisa do Brasil, que eu já recomendei aqui, recomendo sempre para todo mundo, e isso não é jabá, não recebo nada por isso, ele vai ter um capítulo lá, uma parte do livro chamado Brasil Colônia. Por quê? Porque para a maioria das pessoas é um termo que é fácil delas assimilarem, fácil de entender ao que ele se refere. Porém, a partir do momento das análises dele, ele vai evitar o anacronismo. Qual seria o termo correto, então? O termo América Portuguesa. Por quê? Porque é uma parte do continente americano que pertence ao Império Português. Sim, havia o uso da palavra Brasil, seja no pau-brasil, seja no Estado do Brasil, que era como se fosse um dos estados do Império Português, nos títulos, né, o título, por exemplo, depois de Carlota Joaquina. Porém, o problema da interpretação de Brasil Colônia é que você muitas vezes vai pensar a história no século XVII, século XVI, século XVIII, enfim, o que for, tendo como base o Estado-nação contemporâneo brasileiro, que não existia. E mais ainda, ninguém sabia que existiria. Né? Para ficar no exemplo, novamente, bem caricato, intencionalmente. Pedro Álvares Cabral não chegou no Brasil, chegou e falou, olha, descobriu o Brasil, isso daqui a 500 anos vai ser um país gigante, vai ter ganho 5 Copas do Mundo. Ele não fez isso. Sequer havia ainda o nome Brasil para se referir ao território. E aí, por isso que eu falei do problema do anacronismo, do recorte espacial. Sim, é confuso. Sim, fica um pouco confuso. Porém, a questão aqui principal é,
não existia o Estado Nacional Brasileiro. Então você falar em Brasil colônia é uma questão de você ir de trás para frente. Por isso que fica anacrônico. As próprias mudanças territoriais foram enormes, não era o mesmo recorte geográfico, para dar outro exemplo. E aí quando um exemplo bem caricato, que foi muito utilizado em alguns livros didáticos de história, numa perspectiva bem nacionalista, em alguns momentos da história brasileira, como por exemplo no período Vargas, no período militar, né, que quando a família real portuguesa voltou para Portugal depois de ter vindo para o Brasil, levou o ouro brasileiro. Se você vai protestar contra isso, perfeito, só que a questão é, aquele ouro, para dar um exemplo, né, o ouro do Banco do Brasil, que foi criado justamente porque a família real portuguesa veio para cá, aqueles bens produzidos ou extraídos do território brasileiro, eles eram parte do Império Português. Seja quando a família real levou ouro literalmente do Rio de Janeiro para Portugal, seja quando, por exemplo, extraíram lá das Minas Gerais no século XVIII. Aí você vai ter, né, por exemplo, a questão da construção do convento de Mafra, que é tema de um livro do Saramago, que é vencedor do Nobel. Né? Então você tem toda a questão de o Brasil, o país Brasil, não existia. O que existia era uma parte do Império Português. Que sim, existia o termo Brasil, o que não existia é o Estado Nacional Brasileiro. Por isso que ficou aquela confusão no outro vídeo, que eu espero ter talvez solucionado aqui. O anacronismo está aqui. E voltando aqui à entrevista do Fernando Novaes, voltando ao problema maior, é um problema de todas as histórias nacionais, especialmente das histórias nacionais dos países americanos. Para dar um exemplo dos nossos vizinhos da América do Sul, não existiam essas fronteiras, esses territórios. Eles eram os vice-reinados do Império Espanhol e que muitas vezes eram maiores, englobavam outras regiões que depois foram se separando por questões particulares, o caudilismo e tal, mas isso é outro assunto, resultando nos estados modernos que nós temos hoje. Por eles não existiam nem com esse tamanho naquele período. Então o anacronismo está em confundir o Estado moderno brasileiro com o Estado do Brasil, parte do Império Marítimo Português. Aí, porque assim, dúvida pra mim é um negócio que eu gosto de falar. Falei, eu vou lá perguntar pra Cabral. Repito, é um assunto que fica um pouco confuso, especialmente para você que às vezes está tendo primeiro contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de conceito. Aqui eu tentei dar uma visão resumida, por isso que novamente repito, tem algumas referências aqui embaixo para você que quer ver um pouquinho mais, né? Por exemplo, tem a entrevista com o Fernando Novaes, que é, né, quem sou eu para me comparar com ele, sendo bem honesto, né? No caso do Brasil colônia sempre vai ter essa questão, né, de que você tem uma continuidade em parte geográfica, você tem uma continuidade em parte do idioma, então você tem uma série de elementos, né, e a própria construção da história nacional brasileira faz isso, né? Você não renega, digamos assim, o seu passado, já que, né, o proclamador da independência do Brasil fazia parte do Império Colonial anterior. Então no caso do Brasil essa coisa fica mais nebulosa ainda, mais confusa ainda. Porém, o anacronismo, entender o que é o anacronismo é muito importante quando a gente vai falar de história. Seja na questão geográfica, seja na questão dos estados nacionais, seja, como eu disse, por questões cômicas ou artísticas, e também, principalmente, na questão dos conceitos. Em você não usar um conceito de 2016 para se referir a algo lá no século XIX, algo até mesmo em meados do século XX, como o nazismo, que é outro tema que a gente vê bastante por aqui. Você não usar um conceito seu de hoje para quando ele sequer existia. Então, fica à vontade, como sempre, aí no espaço dos comentários. É isso, valeu, até a próxima.